Com a janela de transferências fechada, a última opção é contratar jogadores que estão livres. E olha, não é uma lista tão ruim assim não. Claro que não vai ter craque, não vai ter aquele jogador extraterrestre. Assim, tem o Coutinho, né? Mas acho que um jogador um tanto quanto caro para a Série B. Tem algumas opções que estão livres, que eu quero comentar aqui com vocês. Algumas opções sejam para o ataque ou para a lateral, posições que no meu entendimento o Goiás precisava se reforçar nesta última janela. Quais poderiam ser alternativas plausíveis e comentar também sobre um jogador procurado pelo Goiás recentemente que fechou com um rival, aliás, especulado, né, que fechou com um rival para a Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscreva no nosso canal e confira também o nosso parceiro, que é a Maivan Turismo. Para você que busca informações sobre a Copa do Mundo de 2026, a Maivan resolve tudo isso para você, como ingressos, translados e também as melhores opções para hospedagem. A Maivan, que está desde 1987 prestando o melhor serviço para o consumidor goiano, localizado na Avenida 85, em Goiânia. Você pode entrar em contato, seja pelo Instagram ou também pelo WhatsApp. Os links estão na descrição do nosso vídeo. O WhatsApp é o 62 3997 6666 e vários outros eventos também, além da Copa do Mundo, Fórmula 1, MotoGP, shows, grandes eventos com o nosso parceiro do canal. Assim também como a AMX Higienização Residencial e Empresarial, para você que busca lavagem de tapetes, higienização e proteção de estofados, limpeza pós-obra, restauração de pisos, com atendimentos em toda a Goiânia e região metropolitana. Faça agora mesmo o seu orçamento através do WhatsApp 629 8609 4451. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a única brecha que ainda permite contratações, que são jogadores que estão livres do mercado da bola para a sequência da temporada. Eu quero trazer aqui a lista atualizada de quais são esses atletas. O nome que foi especulado recentemente foi do Diogo Barbosa, né, que havia rescindido o contrato no Fortaleza. Ele fechou recentemente com o Juventude, será aí adversário do Goiás, já na próxima rodada, né, da Série B do Brasileirão. O que seria opções interessantes para o Goiás nesse momento? Para mim, jogadores que vêm jogando com um pouco mais de frequência, tá? Eu acho que nesse momento da temporada, você pensar na contratação de um jogador que não joga desde agosto, junho do ano passado, é muito arriscado, tá? Mas tem 3 atletas aqui em especial que eu contrataria. O primeiro deles, o volante Netinho, ex-Água Santa, Ferroviária, Paysandu. Esse cara joga muita bola. Eu sei que Goiás hoje não é a principal necessidade de um volante, mas muitas das vezes o Goiás precisa socorrer, né, na marcação. Entra o Juninho, que para mim, para ser titular, não dá mais. E o Baldória é muito jovem, né? E o Baldória ele faz várias posições também. Então ele pode entrar como zagueiro e não entrar no meio de campo. Acho que não seria nenhum absurdo, ainda mais se tratando de uma oportunidade de mercado. E não é caro. Eu gosto do Netinho, ele é mais aquele camisa 8. Muito boa finalização de fora da área. Fez uma Série B legal pela Ferroviária no ano passado. 4 gols e 3 assistências em 31 jogos. O Netinho tem um empresário ruim, viu? Não conheço não, mas assim, para mim é um jogador que já deveria estar na Série A do Brasileirão, seja pela Chapecoense, o Mirassol, tranquilamente. Foi pro Água Santa, voltou para jogar a segunda divisão do Paulistão, fechou a janela, não fechou com ninguém, assim, pelo amor de Deus, tá? O Netinho para mim é jogador assim de pelo menos 100 mil, 120 mil reais mensais, deve estar ganhando a metade disso lá no Água Santa. Quem dera tá ganhando 50 mil, né? Mas o jogador tem que aproveitar a boa fase. Ele vem de 2 Série Bs muito boas e não conseguiu, né, aproveitar isso para colocar ele já de fato em um clube com um contrato longo, né, para dar uma garantia maior para o jogador. Já havia se destacado também na Série B pelo Paysandu. Mais um, o Jean Dias, né, que saiu recentemente do Atlético Goianiense. Não acho que seria um craque, nada disso, mas para mim é uma opção melhor para o banco de reservas do Goiás do que os que estão hoje. Ele chegou até fazer a estreia, né, na Série B desta temporada. Aliás, deixa eu ver aqui se eu tô olhando. Tá certo. É porque ele jogou contra o Operário nesse ano e no ano passado. A mesma sequência. Ele fez a estreia, 45 minutos, rescindiu o contrato. De fato, não vinha bem, né? 15 jogos, foi titular em 5 e teve apenas uma única assistência. É um dos poucos jogadores, né, que vinha jogando com maior frequência recentemente.
que estão livres. O Felipe Coutinho também é mais um daqueles que pelo menos fez a pré-temporada, isso é muito importante, né? Quando se trata do jogador chegar nesse momento do ano. Coutinho hoje com 33 anos de idade, 7 jogos pelo Vasco na temporada, com 3 gols marcados e uma assistência. Acabou rescindindo seu contrato no Vasco, não estava se sentindo bem, foi especulado em alguns outros clubes, mas não fechou ainda com ninguém. Claro que seria uma contratação estupenda, mas para a realidade do Goiás hoje na Série B, pensar em um salário de R$ 1 milhão mensais, acho que é um pouco fora da curva, né? Mas é uma das boas opções aí que estão livres. O Jorge, lateral esquerdo, é um lateral que eu particularmente não gosto, tá? Mas, para o que o Goiás tem hoje, é melhor do que nada. O Jorge rescindiu o contrato no Remo, 3 jogos, né? Jogou apenas nessa atual temporada, no Campeonato Paraense, pelo menos fez a pré-temporada, não estava muito satisfeito em Belém e acabou optando, né, por uma rescisão amigável. Teve até bons jogos na reta final da Série B do ano passado, foram 9 partidas, mas acaba faltando um pouco de sequência, né? 9 jogos, 6 na condição de titular. Um lateral esquerdo que se encontra livre desde o dia 8 de fevereiro, então antes do encerramento da janela, né, no dia 27 de março, o atleta ainda pode fechar gratuitamente com qualquer clube da Série B. A sua festa completa em até 12 vezes nos cartões com a Kelly Mendes Bolos Personalizados. Celebre as suas comemorações com muito mais sabor com a nossa parceira do canal. Bolos para aniversário você encontra a partir de R$ 70, com personalização inclusa. Faça agora mesmo a sua reserva pelo WhatsApp, que é o 629 85 96 6097. Assim também como a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio em boas mãos, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, serviços como assessoria financeira, abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária. É com a RJC a arte de registrar o patrimônio. O site é o www.rjcassessoria.com.br. Outras opções que estão livres, o zagueiro Ricardo Graça, 29 anos de idade, jogou aqui no Brasil pelo Vasco e estava há 4 temporadas consecutivas no futebol japonês. Para uma Série B, acho até um bom zagueiro. Não é uma prioridade para o Goiás hoje, mas é um nome interessante para a segunda divisão, que hoje se encontra livre no mercado. Foi oferecido para o Atlético Paranaense, segundo informações do portal Tretes. Mais um que está livre, ex-Goiás, o atacante Rossi, recusou o Goiás pelo menos umas 3 vezes, né? Esse aqui é um que eu acho que não seria bem-vindo na Serrinha, não. Fez uma temporada até inicial boa no Paysandu no ano passado, saiu pela porta dos fundos, né? Após o rebaixamento, e não fechou com nenhum clube até agora, foi especulado no Santa Cruz. Outro também conhecido que está livre é o Romarinho, atleta de 35 anos de idade, aquele mesmo, ex-Corinthians, Bragantino, futebol da Arábia Saudita, e que jogou apenas 5 vezes pelo Vitória no ano passado. Teve o seu contrato rescindido ainda em outubro, né? E não fechou com mais ninguém. A última temporada dele ele fez apenas 26 jogos, né? Entre a Arábia Saudita, Catar e o Vitória. Mas acabou não se destacando aqui no Brasil. Outro ex-Goiás que está livre é o centroavante Léo Bonatini, jogador de 32 anos de idade. Passou também no Cruzeiro, no Atlético San Luis, lá do México, onde foi a sua última equipe no ano passado, marcando 5 gols e 3 assistências em 26 partidas. Centroavante de 32 anos, canhoto, também está livre. Acho que para a Série B poderia ser uma boa opção aí para algumas equipes. Como ele está livre desde o encerramento, né? Antes do encerramento da janela, ainda pode fechar. E agora um nome que foi procurado, o Natan, meio-campista ex-Grêmio, Chelsea, Fluminense. O último clube dele foi o Remo, no finalzinho da Série B do ano passado. Acabou não renovando o seu contrato e não fechou com mais ninguém. Está livre, pelo Remo foram 10 partidas, né? E acabou ficando livre sem fechar com nenhuma nova equipe. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tem o Juliano também, né? Ex-Atlético Paranaense, Corinthians, Santos. Fez a Série B também pelo Furacão no ano passado e se encontra livre. Deixe seu pitaco aqui embaixo na seção de comentários. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!